Boa noite, graça e paz. Estamos felizes, contentes, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? O salmista diz, e por isso estamos alegres. Tem alguém triste aqui? Não? Que bom, né? Maravilha. E é um privilégio, né? Fomos incumbidos nessa noite de trazer algo da parte do Senhor. E é um texto que já vem falando muito forte ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite sobre o tema: o processo te leva ao propósito. O processo te leva ao propósito. E antes de nós entrarmos aqui na meditação da palavra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, fazer uma comparação desse processo com um processo jurídico. No processo jurídico, tem a petição inicial e no final tem o trânsito em julgado. E entre esses dois tem etapas. E essas etapas, muitas vezes, estamos quase ganhando ali essa situação. E de repente, a outra parte entra com embargo de declaração e para tudo, até que o juiz julgue novamente. Então é cheio de altos e baixos. A nossa vida também é dessa mesma maneira, é um processo. Quantos estão aqui no processo? O processo muitas vezes é dolorido, mas o propósito cura. Muitas vezes nós gememos, choramos, mas vale a pena. Porque Deus tem um propósito em cada um de vocês. Só o momento de ver vocês aqui é propósito de Deus nessa noite. E nesse propósito, para nós chegarmos a esse propósito, nós temos que passar pelo processo. E aqui, Juízes, capítulo 11, verso 1 a seguir, vai falar de uma pessoa que teve que passar pelo processo para chegar ao propósito. Deus tinha um propósito na vida deste homem. Juízes, capítulo 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Marque bem essa palavra. Era um guerreiro o quê? Valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade, essa aqui é a mulher titular, tá? A mulher de Gileade também lhe deu os filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi.
venham, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté, vocês não me odiaram? E vocês nos expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuras agora, quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. Aqui, meus queridos, Deus já tinha dado uma chance para o povo de Israel, mas o povo de Israel virou as costas para eles, começou a seguir outros deuses, adorar outros deuses e esqueceram do nosso Deus. E lá na frente a gente vê que veio situações novamente, outra guerra, e eles chegaram para Deus, e Deus falou assim, vai procurar aquele Deus agora que vocês serviram, vê se eles podem te ajudar, falar com eles, vê se eles podem dar um jeito nessa situação de vocês, eu não vou mais ajudar vocês. E aquele povo ali implorou, pediu pelo amor de Deus, para que Deus ajudasse eles novamente, porque há 18 anos estavam já sofrendo ali na mão dos filisteus e dos amonitas. Queridos, Deus mais uma vez foi com o povo de Israel. Vocês notam o grande amor de Deus? Assim é conosco também, não é? Muitas vezes nós viramos as costas para Deus. Nós queremos a bênção só, e esquecemos do Senhor da bênção. Acontece conosco também isso. Nós esquecemos, só vamos lembrar de Deus quando as dificuldades batem na nossa porta. E aquele povo foi assim. Deus teve misericórdia deles novamente. Eles quebraram todos os deuses, destruíram todos e começaram a louvar ao nome do nosso Deus novamente. E agora Deus levanta uma outra guerra, mas essa guerra é para um propósito na vida de Jefté. Um propósito na vida dele. Olha, meus queridos, se a gente ler a palavra, né, começar a pedir que o Espírito Santo nos dê discernimento daquilo ali, é algo tremendo, é visível o que Deus faz quando nós pedimos. É o que Deus faz quando Ele tem um propósito na nossa vida. E aqui,
Inicia-se então o processo na vida de Jefté. Ele era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai, Gileade, e a mulher de Gileade deu filhos, e que já estavam grandes, expulsaram Jefté. Queridos, enquanto Gileade, o pai de Jefté, estava vivo, estava tudo normal ali. Foi só Gileade morrer que os irmãos de Jefté se levantaram contra ele. E a Bíblia diz aqui, quando eles estavam grandes, expulsaram. Quando eles estavam grandes. Queridos, muitas vezes, a grandeza nos faz desprezar aquele que está abaixo de nós. Como diz a minha neta Cecília, cuidado com isso. Cuidado. Você pode crescer e desprezar o teu irmão. Você pode crescer em algum cargo, alguma posição, e menosprezar aquele que está abaixo de você. Você pode crescer financeiramente e desprezar aquele teu irmãozinho que ganha um salário. Cuidado! Cuidado! Que na hora das dificuldades, o teu dinheiro não vai resolver. A tua posição não vai resolver. Sabe por quê? Porque somente a qualidade que você não viu no teu irmãozinho vai resolver a tua situação. Jefté era filho de uma prostituta. Rotularam ele. Ele não tinha nada a ver com aquilo ali. Foi os pais dele que cometeram esse pecado. Não tinha nada a ver. Mas rotularam ele. E toda essa situação aqui foi por causa da sua mãe, que era prostituta. Jefté tinha um propósito. Queridos, independente de onde você saiu, independente da família que você saiu, independente do rótulo que colocaram em você, independente da palavra maldita que jogaram sobre você, independente da situação que você está atravessando, Deus tem um propósito na tua vida. E muitas vezes, queridos, carregamos essas marcas do passado. Muitas vezes não temos culpa nenhuma. Veio lá do passado. Veio lá dos nossos pais. Veio lá dos nossos avós. Veio lá da outra geração. E se essas marcas não forem quebradas, vai passar para os nossos filhos. Vai passar para os nossos netos. Vai indo, vai indo. E nessa noite, Deus te trouxe aqui com um propósito. De deixar essas marcas aqui. E você sair livre pelo poder da palavra do Senhor.
Quantas e quantas pessoas não conseguem caminhar, não conseguem avançar, nada dá certo. E ela pergunta: meu Deus, por quê? Por que acontece isso comigo? Por que outras pessoas, elas avançam, eu fico estacionada? Por causa da marca. Rotularam você. E o papel do diabo é isso, é rotular. Queridos, o diabo sabe o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado, ele te chama pelo teu passado, ele te chama pelo rótulo que colocaram em você. Mas Deus sabe o teu pecado e te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Tem pessoas aqui nesta noite. O Espírito Santo falando comigo agora. Pessoas aqui nesta noite que lutaram para estar aqui. Pela sua vontade mesmo, jamais estariam. Pelo que ela está passando, pela luta que ela está atravessando, suas forças já estão se esgotando. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, para dizer que hoje você vai alcançar o teu propósito. Hoje, Deus vai virar a página da sua vida. Hoje você vai entrar num novo ciclo. Porque Deus não reúne o seu povo em vão. Um pai de família, quando reúne os seus filhos, ele não reúne em vão, ele tem algo a transmitir. E se você está aqui nessa noite, não foi porque você quis. O Pai tinha marcado esse encontro contigo, para dizer que Ele te ama, para dizer que Ele tem um propósito na tua vida, para dizer que Ele vai fazer mais do que vencedor você nessa noite, para dizer que Ele vai tirar esse rótulo que Satanás colocou em você. Sabe como é que é esse rótulo, meus queridos? Já ouviu falar assim? Lá vai o filho do pedófilo. Às vezes o filho não tem nada a ver, né, com o que o pai fez. Mas vai dizer assim: lá vai o filho do pedófilo. Rotularam o menino. Lá vai o filho do beberrão. Lá vai o filho do ladrão. Lá vai o filho do traficante. Não é assim que rotulam? Eu não chamo mais pelo nome. Tanto é para maldição como para bênção, né? Se o Luan for ali, vai dizer: lá vai o filho do pastor. Não é melhor assim do que rotular com essas coisas horríveis? Mas o trabalho de Satanás é esse. É destruir a tua moral, o teu caráter. Por mais que você não deva, mas você vai fazer parte do pacote devido ao teu passado, ao passado da tua família, marcas do passado. Mas nesta noite, quero te dizer, se te rotularam, esse rótulo vai ficar aqui. E vão dizer para você: lá vai um pequeno Cristo. Lá vai uma serva do Deus vivo. Lá vai o ungido do Senhor. Vão te conhecer assim. Mas só depende de você nessa noite. Só depende de você. Tem duas coisas que você pode fazer nessa noite. Ou você se acomodar
com essas marcas do passado que lançaram sobre você? Ou você fazer como Jefté, esquecer daí e seguir em frente até alcançar o propósito? Você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Queridos, aquilo que os próprios irmãos não viram nele, os vadios viram a qualidade dele. Quem tem propósito é visto. Quem tem propósito, aonde você vai, você influencia e não é influenciado. Aqui diz assim, que ali um bando de vadios uniu-se a ele. Não diz aqui que Jefté uniu-se ao bando de vadio, certo? Então, ele não foi influenciado. Ele tinha todos os motivos para ser influenciado por aquele bando de vadios. Por quê? Sem pai, a mãe não dava para contar, expulso da casa dos seus irmãos. Tinha ou não tinha motivos para ele fazer parte daquele bando? Para ser influenciado para aquele bando de vadios? Mas não. Quem tem propósito, influencia e não é influenciado. E esse homem, aqui diz que ele fugiu dos seus irmãos. Queridos, quem foge, diz aonde vai? Sim ou não? Não. Quem foge não fala onde vai. Ele está fugindo. Ele não coloca lá no Instagram, estou fugindo para Curitiba, no bairro tal, casa tal. Não. Quem foge não fala onde vai. Mas como que é que os líderes de Gileade, os anciãos, foram até a Tobi buscar ele? Vocês começam a analisar aí o agir de Deus. Quem que falou para esses anciões que ele estava ali em Tobi? Comece a analisar assim o agir de Deus. O Espírito Santo falando para aqueles anciões. Não era qualquer um, não, anciões. Era um representante da lei. Era um homem respeitado. Não era qualquer um. E foram buscar ele. Venha, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Outro motivo para ele nem ir. Se tivesse raiva no coração dele, o que queria dizer? Eu quero mais que vocês morram. Vocês não expulsaram? Vocês não judiaram de mim?
tiraram da casa do meu pai, tiraram a herança, diz que eu não tinha parte em nada. Qual seria o natural para nós, humanos? Era dizer assim, lutem vocês, não quero nem saber se os amonitas vão contra você, e se não tem ninguém para ir na frente da batalha. Lutem vocês. Mas não. Ele foi em frente. Ele foi com eles, porque Deus estava naquele processo ali. Agora começamos a entender o porquê que Deus colocou aquela guerra. Comece a entender o processo agora, queridos. Por que que Deus colocou aquela guerra? Para os irmãos dele, para os irmãos de Jefté, reconhecer o valor que ele tinha, reconhecer as qualidades deles. No momento ali, eles só viam que sua mãe era uma prostituta, só coisas negativas, só viam o rótulo nele, mas não viam as qualidades que ele tinha. Homem valoroso e valente, guerreiro. Viu como que Deus faz num processo? Você pode observar o agir de Deus no processo? Qual é a tua situação? O que está passando nesse processo na tua vida? Talvez você pense assim, mas Deus não está nesse meu processo. Está tão difícil. Parece que nada dá certo. Queridos, muitos estão ali vivendo esse processo como que Deus não estivesse ali agindo. Mas Deus age conforme a vontade dEle, a hora dEle, naquilo que Ele pode no momento exato na tua vida. Tem muitos no processo que estão com a síndrome daquele desenho animado, acho que os mais de quarentão aí, sabe qual é? Né? Do Hard. Sabe aquele leão? Lip Hard. Um leão e uma hiena. A hiena é Hard. Enquanto o leão, desafiado, confiante, ela está ali, ó Deus, ó céus, ó terra, ó miséria, ó desgraça, ó miséria. Então assim, por quê? Tão acostumado com esse rótulo que o diabo colocou. E pensa que Deus não está nesse processo. O que podemos entender da vida de Jefté, nesse quadro aqui do processo dele? Tem uma frase aqui que eu anotei: o passado de uma pessoa
não impede que Deus opere poderosamente em sua vida. Diga, o passado de uma pessoa não impede que Deus opere poderosamente em sua vida. Amém? Sabe por quê? Porque você não é o seu passado. Você não é a sua história de dor. Você nasceu para vencer. Nasceu para superar tudo aquilo que lhe aconteceu. O que essa história nos traz? Acredite, Deus vê em você qualidade que ninguém vê. Os irmãos de Jefté não viam as qualidades deles, mas Deus estava vendo. Homem valente, valoroso, guerreiro. Queridos, as pessoas podem não notar as suas qualidades, muitas vezes falhos, por ser humano finitos e limitados, muitas vezes falhamos. Mas Deus vê as nossas qualidades. Pode ver que Ele coloca por primeiro ali, né? Homem valente, valoroso, guerreiro. É isso que Deus pensa de você nessa noite. Não se abata pelas coisas que lançaram contra você. Não se abata por tudo aquilo, palavras de maldição que lançaram sobre a tua vida. Você não é qualquer um. Você é filha do Deus vivo. Você é menina dos olhos de Deus. Você é filho, você é herdeiro. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus disse, eu vim para que tenham vida. E vida abundante. Não é qualquer vida, é uma vida abundante. Deus vê em você qualidades que ninguém vê. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Em outra tradição diz que ele era um homem valente e valoroso. Para as pessoas e até mesmo para os seus irmãos, Jefté era apenas um bastardo, filho de uma prostituta. Mas para Deus não. Para Deus ele era um homem valente, valoroso e guerreiro. Ele era importante e tinha muitas qualidades de guerreiro. Queridos, acredite que o olhar de Deus sobre você é totalmente diferenciado. O olhar de Deus para vocês é totalmente diferenciado. Olha que privilégio. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que está aqui em nosso meio nesta noite. Sabe por que eu digo que Ele está aqui? A Bíblia diz que onde está 2 ou 3. Olha para o outro lado aí, ó. Quantas pessoas aí, ó. Olha a presença de Deus aí. Olha a presença de Deus, como foi cantado o seu louvor aí. Como diz Moisés, se a tua presença não for comigo, e a presença dele está aqui nessa noite. Aleluia. A Bíblia confirma essa verdade quando diz, o Senhor não vê como o homem vê.
O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. O homem vê a aparência. Observaram, meus queridos, que sempre são os irmãos que, em várias passagens da Bíblia, vários personagens, foram os causadores da rejeição? Vemos Davi, aquele rapaz ruivo, enquanto os seus irmãos eram os bonitões. Samuel chegou lá para ungir. Ele viu a aparência. Mas lá no campo estava aquele menino ruivo, que os seus irmãos mesmo rejeitavam até de sentar junto para comer na mesa. Mas a história diz que lá na frente, né, do campo ao trono. Você viu o processo que Deus faz? Você está se achando tão pequeno, tão frágil. Parece que não vai sair dessa. Mas essa noite Deus te diz que vai tirar você e vai colocar no trono. Lugar de destaque, lugar de honra. É isso que Deus faz no processo. Não reclame. Jefté não, de maneira nenhuma, reclamou de tudo o que aconteceu na vida dele. Ele tinha tudo para dar errado na vida dele. A gente não vê ele reclamando de nada, não amaldiçoando os seus irmãos, a sua madrasta. Não, ele simplesmente fugiu. E a Bíblia diz que nós podemos fugir da aparência do mal, né? Ele fugiu. Segundo, acredite que Deus tem um propósito para a sua vida. Quantos creem assim? Você não veio por acaso. Você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito na tua vida. E esse propósito vai se cumprir nesta noite, em nome de Jesus. Sua mãe era uma prostituta, e seu pai foi Gileade, Juízes 11, 1. Queridos, ninguém nasce por acaso. Você não é um acidente. Se você veio ao mundo, é porque Deus tem um propósito em sua vida. E sobre isso a Bíblia diz que muito antes que estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como o alvo do seu amor. Maravilha, tremendo isso. Muito antes, Ele já tinha nos escolhido como o alvo do seu amor. Não importa o seu passado, quem você foi, quem são os seus pais, Deus tem um propósito na sua vida. Talvez nem o próprio Jefté cria que Deus pudesse usar a sua vida. No entanto, Deus não olha o nosso passado para decidir o nosso futuro. Marque essa frase aí.
Deus não olha o nosso passado para decidir o nosso futuro. Quando Deus trabalha em nós, Ele sempre está visando o nosso bem. A Bíblia confirma ao dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Para todos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um bom futuro. É tremendo, irmão. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é amoroso demais. Três, acredite, os dias difíceis vão passar. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, e quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, fugiu dos seus irmãos e estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadio uniu-se a ele e o seguia. Queridos, embora sendo um homem valente e valoroso, Jefté passou por um tempo muito difícil e foi humilhado pelos líderes da cidade, até pelos próprios irmãos. Em tempos difíceis, temos que continuar confiando no Senhor. Ou você só confia quando está tudo bem? Quando a tua geladeira está repleta? Você confia só quando os teus filhos estão tudo saudáveis? Ou você confia quando tudo está sendo encaminhado corretamente? A nossa confiança tem que ser dia após dia, naquele que vive e naquele que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Você não vai receber nenhuma herança da nossa família. Queridos, quem é herdeiro não perde herança. Vocês entenderam? Vou falar mais uma vez. Quem é herdeiro não perde herança. Acho que vocês não entenderam ainda. Quantos herdeiros temos aqui? Quantos herdeiros temos aqui? Não se preocupe. Por mais que nós possamos perder a nossa herança aqui, mas naquele dia, naquele grande dia, ouviremos da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança, 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 herança. Esta que é a herança, não é essa herança que a traça destrói, que causam brigas, que causam atritos entre os irmãos, não. É herança. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação dos tempos. Aí começo a observar. Aí eu começo a pensar um pouquinho. Se Deus fez
fez esse mundo tão maravilhoso que ninguém quer sair daqui. Quantos querem morrer aqui? Quantos querem morrer? Ninguém, né? Fez esse mundo tão perfeito, né? Tão maravilhoso. Em 6 dias Ele fez. 6 dias. Queridos, você imagina agora o que Ele está preparando para nós desde a fundação dos tempos. Pensa um bocadinho. Pode me expulsar de casa, pode meus irmãos ficarem com tudo, com herança, com o que quiser. Mas de uma coisa eu sei, mas a promessa ninguém vai tirar de mim. Pode me tirar tudo, mas menos a promessa. Vamos para o final. Quero chamar o pessoal da música. Estamos caminhando para o final. Quarto, aqui ainda no terceiro, né, acredite que os dias difíceis vão passar. Joel 2:27 diz: o meu povo não será envergonhado para sempre. A tua vergonha acaba aqui hoje. Você não vai ser envergonhado para sempre, não. Esse rótulo que colocaram em você vai ficar aqui hoje no altar. Se você quiser. Agora, se você está acostumado em pessoas chamarem você pelo teu passado, aí a consciência é sua. Mas Deus te trouxe aqui para te dar uma nova vida, para tirar esse rótulo. As coisas do passado, a Bíblia diz que o que ficou para trás ficou. Eis que faço nova todas as coisas. Isaías 61:7 diz: em lugar da tua vergonha, terão dupla honra. E o que Deus está falando com você nessa noite? No lugar da tua vergonha, terão dupla honra. Seu tempo de humilhação e vergonha será mudado para um tempo de honra, como foi na vida de Jefté. Quarto, indo para o final já, acredite que Deus está lhe preparando para um nível maior de conquista. Antes de vivermos o nosso propósito, Deus nos tornará a pessoa certa para Ele. A dor, marque mais essa frase aqui. Frase maravilhosa para você estar anotado aí e compartilhar na tua célula. A dor é o lugar onde somos preparados para um nível maior de conquista. O processo é dolorido, mas o propósito cura. O propósito cura. E vai te curar nessa noite, em nome de Jesus.
Salmo 30:11 diz: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Deus está falando poderosamente nesta noite, em mudança, mudança de hábito, mudança de caráter, mudança de vida. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas tenho certeza que algo de extraordinário vai acontecer aqui nesta noite. Juízes 11:4-6 diz: algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Falaram: venham, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Aquele homem sem pai, filho de um adultério, manchado pelo pecado por causa dos seus pais, mãe prostituta, irmãos que expulsaram ele de lá, agora Deus completa o processo dele e leva ele a outro nível, comandante de Gileade. Olha como Deus faz. José do Egito, mesma situação. Seus irmãos rejeitavam, seus irmãos venderam, tentaram matá-lo. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Eu quero te dizer, você não vai morrer enquanto Deus não cumprir o propósito na sua vida. E José, aquele rapaz rejeitado, maltratado pelos seus irmãos, Deus tira ele dali e coloca como governador do Egito. Depois seus irmãos chegaram, tiveram que pedir que ele ajudasse. Olha como Deus faz. Jesus também foi rejeitado, maltratado, pisado, cuspido. Por mim e por você. Deus tinha um propósito na vida dele. Qual é esse propósito? Para que eu e você fôssemos salvos, livre da maldição, livre do pecado. Se coloque de pé, por favor. Eu quero convidar você agora, mas não perca mais tempo com as coisas que lançaram contra você, seja o que for, palavras de maldição, laços de alma que você está travando a tua vida ainda. Você não consegue avançar. Muitas vezes você não tem culpa disso, mas você quer ser liberto nesta noite.
Você quer ser liberto nessa noite. E hoje o Senhor falou fortemente. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Esse rótulo vai ficar aqui nessa noite e você vai sair outra pessoa. Você vai sair não como você entrou, mas você vai sair daqui transformada pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus maravilhoso. Poderia sentar, queridos. Quero deixar somente umas frases aqui interessantes. Se você puder anotar, anote. Não deixe seu passado fazer de você um prisioneiro. Ele foi uma lição e não uma sentença. Teu passado foi somente uma lição para você, não foi uma sentença. Sabe por quê? Porque nosso Pai nos ama. A outra frase: ninguém sai do deserto reprovado. Ou você sai aprovado ou não sai. Interessante, né? Ninguém sai do deserto reprovado. Ou você sai aprovado ou não sai. Como eu falei, você tinha duas opções. Ou você se contenta da vidinha que você leva, ou você desfruta das bênçãos do Senhor. Mais de 8.000 promessas que Ele tem para nossas vidas. O processo te fere, mas o propósito te cura. Vai ter lutas, medos e inseguranças, mas também terá a presença de Deus te sustentando todos os dias da tua vida. Aplauda o Senhor! Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!